Hello galera, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o uso dos artigos em inglês. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Helena, sou professora de inglês e trabalho principalmente com concursos militares. O assunto de artigo cai frequentemente nas provas e é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje. Em inglês nós temos dois tipos de artigos, né? Da mesma forma que em português. Nós temos o artigo definido e o artigo indefinido. Artigo definido nós temos apenas um, que é o the. E ele vai ser usado tanto no singular quanto no plural. E ele equivale pra gente como aquele o, a, os e as. Ele possui ali alguns usos obrigatórios. Por exemplo, quando a gente fala sobre rios, oceanos, mares. Por exemplo, na frase The Pacific Ocean is big. Então, por que foi utilizado ali o the? Por conta do Pacific Ocean. Se a gente tem ali o nome de um oceano, eu preciso colocar o uso o the. Outro exemplo, The Louvre is in Paris. Para quem não sabe, Louvre é o nome de um museu. Quando a gente fala de monumentos, centros históricos, museus, teatros, coisas únicas na sua espécie, a gente também vai utilizar o the. Então, por isso que a gente foi colocado logo no início da frase. Outro caso bastante comum do uso do artigo the é quando eu tenho instrumentos musicais. Então, toda vez que eu tenho ali, por exemplo, guitar, bass, drums, keyboard, piano, eu também vou utilizar o artigo the. For example, I play the piano. I play the piano. Como eu tenho ali um instrumento musical piano, eu preciso utilizar o the. Ou seja, eu toco piano. I play the piano. Outro caso comum, recorrente, que é o uso das doenças, tá? Quando a gente falar sobre doenças, eu também vou posicionar ali o artigo the antes delas. For example, he has the flu, ou seja, ele tem gripe. He has the flu. Reparem que várias doenças têm um nome bem próximo do português, tá? Por exemplo, cancer, que é câncer, né? A gente escreve igualzinho, só a pronúncia que fica um pouquinho diferente. Outro exemplo, pneumonia, que é pneumonia. A gente escreve igualzinho, somente a pronúncia que vai ficar diferente também. Outro exemplo, COVID, né? Que é o famoso Covid. Também vai continuar a mesma coisa. Uma dica, hein? As provas da Escola Naval, prova da EFON, eles gostam muito de cobrar doenças dentro das provas. Então, é ideal que vocês tenham sempre a leitura em dia, né? E saibam o que está acontecendo pelo mundo para você poder completar lá fazer suas questões, completar as suas lacunas, né? Com o uso dos artigos, que isso é bastante recorrente. Outro assunto bastante comum, né, com relação ao uso do the, é quando nós temos ilhas com nomes no plural, países também pluralizados ou com nomes compostos, como por exemplo USA, né, que é os Estados Unidos. For example, she lives in the USA, ou seja, ela mora nos Estados Unidos. A mesma coisa vai acontecer com United States, né, que eu acabei de citar, United Kingdom, que vai ser o Reino Unido, Netherlands, que vai ser a Holanda, né? Então, esse também é um uso bastante comum. Eu citei também o uso de desertos, né? Quando a gente tem ali o nome de um deserto, também colocamos o the. For example, the Sahara Desert is huge. Então, ali, o deserto do Saara é gigante. Então, por conta de ter ali a palavra Saara, eu preciso colocar o the posicionado ali logo no início, ok? Artigos indefinidos temos dois apenas, que são o a e o an. A diferença básica entre os dois é que o a vai ser utilizado antes de som consonantal, preste atenção, anota isso, e o an vai ser utilizado antes de som vocálico. Assista esse vídeo até o final, porque a gente vai falar sobre várias exceções, hein? Com relação a eles, uma outra diferença, que a gente pode apontar, e na hora de resolver as questões também, é que tanto o a quanto o an só podem ser utilizados com palavras no singular e palavras contáveis. Mas se tiver plural, não posso colocar? Não, você vai deixar a sua lacuna em branco. Mesma coisa vai acontecer com as palavras incontáveis, Para quem não lembra aí mais ou menos o que é contável, o que é incontável, o próprio nome já diz. Coisas contáveis são coisas que nós conseguimos contar, incontáveis não. Por exemplo, a palavra money, dinheiro. Money a gente não vai contar. Por quê? A gente não conta dinheiros, Então, no caso, a gente vai contar a unidade de medida, que seriam dólares, reais, centavos. Outro exemplo de palavra incontável que cai muito aí. A palavra information, que significa informação. Essa palavra também é uma palavra incontável e por isso que a gente não pode usar o artigo indefinido, tá? Nem o a, nem o é, tudo bem?
que eles pedem nas provas? Eles costumam retirar lacunas de dentro do texto e nós temos que completá-las usando os artigos. Mas lembra que quando a gente vai pensar no uso do the, ele é mais usado para coisas específicas, né? Por exemplo, she is a girl and she is the girl. Quando eu digo she is a girl, quer dizer que ela é uma garota qualquer, eu não sei quem é ela. Quando eu digo she is the girl, já é uma garota específica, tá? Então essa vai ser a principal diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido. O definite article, o the, é usado para coisas mais específicas. Já o way e o and são coisas qualquer, né? A gente não tem ali uma especificidade, tudo bem? Nas provas, eles cobram bastante o uso das exceções. Então, por exemplo, né, eu citei anteriormente que o way vai ser utilizado antes de som consonantal e o and antes de som vocálico. Bastante atenção nesse momento, porque nem toda palavra que começa com vogal realmente tem som de vogal, e nem toda palavra realmente começa com consoante, de fato tem som de consoante, tá? A gente tem várias exceções e a gente precisa ter atenção a elas. Por exemplo, quando eu digo I wear a uniform, a palavra uniform, apesar dela começar com a letra U, né? A letra U é uma vogal. Nesse caso, a gente não tem som vocálico, tá? A gente não tem som de vogal. Nesse caso, uniform, né? Ali o iniciozinho dessa palavra, ela vai ter um som aproximado de Y. Outro exemplo aí, que é bastante confuso. Quando eu digo he has an Xbox. He has an Xbox. A palavra Xbox, preste atenção no sonzinho. Quando eu digo X, o primeiro som é o som da letra E. E a letra E é vogal. Então, mais um caso aí de uma palavra que começa com a letra X, nesse caso, né? Começa com uma consoante e realmente não tem som de consoante, tem som de vogal. Mais um exemplo, quando eu digo I have waited for an hour, a palavra hour, né, que significa hora, ela vai ser utilizada também ali com a letra H, só que a gente não pronuncia essa letra H, né, a gente vai pronunciar somente a vogal. I have waited for an hour, quer dizer que eu esperei por uma hora. A palavra hour começa com a letra H, mas não tem som de consoante, por isso que a gente vai usar o an nesse caso. Mais um exemplo de exceção aí que cai bastante nas provas. She is a European woman. She is a European woman. A palavra European, ela começa com a letra E, mas ela não tem som de vogal também, tá? Nesse caso, quando eu digo she's a European woman, né? Ela é uma mulher europeia, esse European tem som de Y, ok? Então, bastante atenção que a gente tem várias exceções. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do resuminho que eu trouxe para vocês hoje. Falamos um pouquinho sobre o artigo a e am e também sobre o artigo the. Né? Artigo a e am somente vão ser usados com palavras no singular e com palavras contáveis. Já o the pode ser usado tanto no singular quanto no plural e tem suas especificidades, né? Nós temos ali alguns usos obrigatórios. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui seu curtir, compartilha com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum outro vídeo, ok? So, see you and bye bye!